Nós estamos aqui essa tarde, quase ao anoitecer, no gabinete do desembargador Antônio José, na presença do desembargador Murta Ribeiro e nosso colega Paulo César de Niterói, e vamos ouvir o doutor Antônio José falar sobre essa onda que está levando a todos a ficar preocupado de andar na rua por causa da chamada arma branca ou faca de cozinha, né? Ninguém melhor do que o desembargador para falar sobre isso. Cara, doutor Genilton, o problema da faca, a faca é uma arma, como arma, porque aliás o próprio artigo 157, quando fala do roubo, ele fala só em arma, ele não fala em arma de fogo. Então a faca como arma branca é arma também. E o código já pune, com aumento de pena, quem se utiliza de qualquer tipo de arma. Pode ser estilete, pode ser canivete. Então, isso aí, mudar a legislação por causa disso é bobagem, porque a lei já está aí. O que preocupa é outra coisa. É que nós estamos vendo que cada vez mais são menores que estão se utilizando de faca para praticar atos antissociais. Eu tenho que dizer atos antissociais, mas isso me faz um mal danado, porque é crime mesmo que eles praticam, sabe? Isso é que a gente vê. Nós estamos na hora também de ver se vai haver ou não a diminuição da maioridade penal, que eu acho também necessária, não porque seja um bálsamo, uma coisa que vai resolver tudo, mas porque deve ser um ponto inicial para que se com isso possa rever os presídios, rever a educação e coloque de uma forma que coloque eles separadamente dos maiores quando forem punidos, talvez agora por mais tempo, que também tem lei prevendo isso. Eu só queria concluir com um pequeno detalhe, é que quando diz que vai ser multado quem andar com faca, me dá vontade de rir. Eu quero saber como é que vai trabalhar o peixeiro, o churrasqueiro, o açougueiro e essas profissões todas que tem que usar faca para trabalhar. Ele não usa faca para praticar crime. Então, essas pessoas, esses indivíduos vão ser punidos porque tem um monte de bandido na rua? Não acho justo. E o doutor Murta Ribeiro, nosso desembargador, e tenho certeza que ele está ali querendo falar alguma coisa a respeito. Eu acho que o direito é muito bonito. Por exemplo, eu, diferentemente de Antônio, sou contra abaixar a menoridade, porque eu acho que é tirar a cabra da sala. Diminuir de 16, depois de 16 para 14, 12, não adianta. Nós temos que fazer a prevenção do crime. No Brasil, aqui, é uma ideia jornalística, às vezes vem e fazem afirmações que não são verdadeiras. A faca sempre foi arma branca, e pode até ser machado, é arma imprópria. Um martelo é uma arma imprópria quando usada fora da destinação própria. Uma bengala. Então isso tudo está na lei, nós temos a lei. Apenas é que não se cumprem as leis. E aí, infelizmente, está acontecendo muito isso. Eu tenho para mim, na velha experiência de professor, 29 anos de professor de Direito Penal, aqui, nossa Câmara, eu chamo nossa Câmara ainda, porque quando eu me aposentei, você é o patrono, deixei aqui meu lugar, um grande amigo, Antônio José, para aqui me sucedendo. E vejo que há uma dificuldade de comunicação no Brasil. Nós estamos precisando de mais comunicação, porque o judiciário, às vezes, é colocado como uma panaceia, resolve tudo. Falam mal do judiciário, que nós estamos entrando nas leis, estamos legislando. Nós não entramos nas leis, nós aplicamos a lei que temos. Mas o que acontece é que, às vezes, não vem a lei na hora certa
e judicializa-se tudo. E vem a lei para beneficiar quem faz a lei. Pois é, lá exatamente. Lá no Legislativo. Lamentavelmente, as leis não são bem elaboradas. Teria que ter um congresso aí em que houvesse um corpo técnico que ajudasse os nossos deputados a fazer as legislações pertinentes. A lei casuística é muito ruim. Mas aí nós chegamos, nós vamos eleger um pipoqueiro, vamos eleger um palhaço, e dá nisso aí. E aí faz a distorção. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro aqui nessa nossa bate-papo é que a faca sempre foi considerada arma. Tem até um nome próprio, arma branca. Arma branca. Ela qualifica a prática infracional. Então, o crime é agravado, é crime qualificado quando usa arma. Nosso querido Antônio José, nosso desembargador presidente da segunda Câmara Criminal, falou claro, tá lá, é crime, fala arma, não fala arma de fogo, não fala certo. É arma, tudo isso pode virar arma. Portanto, a discussão está um pouco desfocada. E mudar a lei casuisticamente por uma incidência maior de crime é equívoco também, porque a lei tem que ser geral, viu? Na área penal só tem uma lei que eu gostaria que fosse revista de forma bem grande. É a lei de execuções penais. Ela dá muita benesse para bandido. Eu fico muito triste quando eu condeno alguém a 12 anos e com 2 anos ele vai para a rua. Porque se o legislador diz que 12 anos é a pena que ele deve cumprir, por que vem outra lei e diz que ele com 2 anos ele já pode ir para a rua? Eu acho que essa lei também merece uma grande revisão. É a progressão de regime, né? Inclusive não se pode condenar e dizer que vai regime fechado, inicialmente fechado, não é isso? Mas é bobagem. A lei continua dizendo regime fechado. A lei não você procura na lei, não tem nada dito lá, inicialmente fechado. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que a gente segue. Mas lá, na lei está lá escrito regime fechado. Talvez até por política, né? Criminal. Porque os políticos acham mais fácil soltar bandido do que melhorar os presídios e melhorar a educação e o trabalho interno nos presídios. Eu tenho uma experiência nisso, porque por acaso, nessa longa carreira que eu tive como juiz e magistrado, né, eu fui juiz de execução durante um período, trabalhando não como juiz titular, mas como juiz auxiliar do Dr. Francisco Horta. E lá aprendi muita coisa. Aprendi a palavra meritocracia, porque o Dr. Horta dava umas estrelinhas aos presos, aqueles que queriam colaborar e os que não queriam colaborar. Então você tem que, em qualquer ambiente que você esteja, você tem que diversificar as pessoas. Cada pessoa é um universo. Então, na questão da lei de execuções penais, a lei que dá para o sistema progressivo é uma lei bem feita, bonita, justa, mas ela tem que ser bem aplicada. Mas na hora que se aplica equivocadamente, há distorções absolutas. Eu tenho clamado sempre, quando eu tenho possibilidade, não é, de falar que nós temos vigente no Código a lei excepcional temporária, ou seja, que pode agravar a situação fática num determinado momento. Se nós estamos num momento de guerra urbana, como o secretário Beltrame fala, e ele fala corretamente, nós temos que entender que determinadas situações podem ser agravadas no momento, mas não se pode mudar a lei, porque a lei é geral. É geral. A lei não pode ser casuística, e nossa lei casuística nos tem levado a muitas dificuldades. Concordo em tudo que foi colocado, e eu entendo da mesma forma que criminalizar a faca é um ledo engano. Ela já está criminalizada. Exatamente, ela por si só é como um outro objeto qualquer, a verdade é essa. É isso. E nós temos um arcabouço de leis enorme, né? Nós somos sabedores disso. Basta aplicá-las como tem que ser. E
E como bem disse, essas leis casuísticas, né, nesses momentos de que a sociedade clama por não são justiça, boas, não isso são não boas. funciona, né? Mas infelizmente, cada vez mais a gente vive num país que a política muitas vezes interfere de maneira, né, equivocada nesses momentos. Em relação à maioridade penal, eu entendo que para que isso pudesse, de alguma forma, ser colocado, teria que haver uma preparação anterior. Eles querem atacar a causa, mas não ataca o efeito. Exatamente. Tá certo? Como é que eu posso pegar... Essa é a minha posição também. Exatamente. Esses menores e colocar num presídio, como nós temos hoje. Isso é totalmente inviável. Não, mas é exatamente o que eu disse. Teríamos que preparar, como exatamente o que eu disse. Se houvesse eu uma acho que a preparação redução da anterior, maioridade penal agora é o pontapé inicial para que eles façam instituições, criem instituições para que eles passem a cumprir as penas separadamente, não juntamente com os bandidos maiores de 21 anos, para que se possa dar educação e trabalho. Trabalho, isso é fundamental. Totalmente ocioso. Não é isso? E o que é pior, é o professor. não se prevê a obrigatoriedade do trabalho para o preso. Isso é outro absurdo. Isso, exatamente. É a única forma de ressocializar um preso. É fazer com que ele trabalhe, que ele produza. E nós não vemos isso. Eu acho isso básico. Claro, tem os auxílios de reclusão, né? Outra coisa que devia acabar é o auxílio reclusão, porque o sujeito que trabalha, que é honesto, ganha um salário mínimo de menos de R$1.000. E o preso custa quase R$5.000. Exatamente. E é por isso que eles querem abrir as portas das cadeias e nos deixar presos. Para poder poupar dinheiro. É isso que o governo quer fazer. Não é fácil não, é uma questão de ponderação, né, de lá e de cá. Eu penso que deveria, a diminuir a maioridade penal, deveria de ser olhado caso a caso, porque tem casos, há casos e casos, né? Olha, eu me recordo, nos anos 80, quando eu era juiz da auditoria militar, eu julguei um caso em que os PMs foram até absolvidos, quando houve a morte de um célebre traficante de drogas, chamado Brasileirinho. Sabe qual era a idade do Brasileirinho? 13 anos. Poxa, tá vendo? Não, acontece. Eu costumo dizer que a consciência penal, ou do ilícito, ela se dá no momento em que a pessoa pratica alguma coisa e corre da polícia, ele tem consciência que ele fez alguma coisa errada, né? Pelo menos. Pelo menos isso, né? Não, mas o grande problema nacional é o que o nosso querido causídico de Niterói, Paulo César, veio nos dizer aqui agora. Porque a prevenção é que tem que ser. Não adianta você querer fazer essa coisa de afogadilho, a lei para o momento. A execução penal, ela tem que ser feita de forma progressiva, mas pensada para o Brasil, não para a Suécia, não para a França, que são países diferentes. Então, se você importa uma legislação que está dando certo num lugar para aplicar no Brasil, nós temos que ver as condições do Brasil. Isso. O ócio é o professor de todos os males. Com certeza. Então, não tem sentido prender e não deixar ensinar a trabalhar. Eu fui juiz de execução há alguns anos, lá naquele então muito antigo, na época do doutor Francisco A. E vi uma coisa que é importantíssima, que ninguém cuida, é a saída do preso. O camarada sai da prisão sem um tostão. Eu cheguei a dar passagem para egressos que eu soltei. Ele sai sem um tostão.
e sem emprego. Sem instrução, sem emprego E sem família. e normalmente sem mulher, porque depois que ele fica preso um tempo, a mulher vai sair e vai casar com outro. E muito pior do que quando entrou. Com Na certeza. verdade, o que E ele com a aprende escola, lá dentro. dizem que é a universidade do crime, não é? Prisões. Não é a universidade do crime, não é que seja a universidade do crime, mas acontece de que não é feito aquilo que é devido. Claro, nós sabemos, o Brasil precisa de educação primeiro, precisa de saúde primeiro, precisa de habitação primeiro, tudo isso nós sabemos. O preso, Nós temos que na começar verdade, de algum lugar em relação aos presos. é a última necessidade, a última É a prioridade do consequência, Estado. né? Mas é preciso começar de algum saber lugar. que ele é Pode deixar como está, senão necessário nós não vamos acabar presos. no Isso. estudo. Eu acho que tem que começar Dentro da saúde, cadeia. Da educação. Dá uma reforma. Educação. A reforma A nossa. essência do problema. A Tem que educação, partir pela educação. a educação. Só que nós temos o seguinte, nós estamos vendo pessoas chegando à beira da universidade e que não sabem falar o português direito. Tá vendo? Com certeza. Aí, por que eles não sabem falar português direito? Porque quem ensinou, aliás, quem seria o professor não sabia ensinar, porque também não sabia português direito. Então nós temos que investir Pergunta a muito na diferença de educação. Função Isso sintática. E na educação, gramatical tem não professor só- que não sabe. não sabe. falar, Não sabe. Veja bem, a educação não só do menor infrator. Nós temos que Não, criar eu tô falando- professor Mas é exatamente capazes. nesse ponto que eu estou Entendeu? dizendo. Pois é, nós temos que primeiro capacitar nossos professores, dar salário, porque é um Salário absurdo. condigno. Condigno aos professores. Professor. Para ter orgulho de ser professor. Eu sou professor. Ser professor. Aí você vai ganhar, vê que quanto ganha. Para dar aula, para você viver como professor, eu fui professor 29 anos, lá da Universidade Gama Filho, onde meu pai foi reitor, fundador, junto com o ministro Gama Filho. Lá eu vi uma frase feita por Gonzaga da Gama, que foi secretário de De educação. educação aqui do estado da Guanabara ainda, e que ele plasmou essa frase. Seguinte: o Brasil que precisamos construir depende dos nossos esforços na educação. Eu acho essa frase uma frase verdadeira. É lapidar. É lapidar, porque o que acontece? Você tem que primeiro ensinar para depois poder cobrar. E o que nós Agora, vemos cobrar hoje, dessa gente a base de simples, qualquer e que sociedade nós, civil. e que nós vemos hoje em comunidade é a mãe receber a Bolsa Família e para aumentar a renda manda o filho ser avião do tóxico, do tráfico. Veja, Lamentavelmente, né? eu sou visceralmente contra o paternalismo. Eu também. Dar sem cobrar. Eu também sou Eu acho que contra. não se pode fazer isso. Há um equívoco grande Mas na isso nossa elegeu dois política presidentes, Isso né? a gente nacional. aprende dentro do Mas próprio isso, seio da família. mas em cima disso você elegeu dois presidentes. Você tem que Centro social. cobrar o trabalho, Um empenho. você ter um empenho para receber. Agora você receber de graça, dar tudo de graça, não funciona. Não funciona. Olha, Esse ensino gratuito nós dois a aqui- todo nível não é morto. não é bonito. Pensa, é democracia, Estado democrático, direitos, não sei o quê, direitos humanos. Não é bem assim. Vamos com calma. Nós somos rotarianos. Nós dois somos E rotarianos. há um grupo grande de rotarianos que são empresários e tal, e que nos contaram, nós estávamos na mesa juntos no dia, nos contaram o seguinte, que no Nordeste eles queriam fazer um empreendimento e queriam empregar o pessoal local. Colocaram o anúncio e apareceu muita gente. Quando chegaram, muito bem, agora o senhor traz sua carteira para assinar. Não, a gente quer trabalhar, assinar carteira não, senão a gente perde a Bolsa Família. É verdade. No Nordeste está Ou seja, acontecendo muito isso. Olha que absurdo. Com certeza. Não pode estar empregado porque se vai perder o benefício. Veja você. É uma loucura. O benefício é dado para que você alcance. Alcance o trabalho. Exatamente. Totalmente invertido. Os valores estão invertidos. Invertidos. Eu tive madeireira, hoje está arrendada, mas ele conhece, Itaipu, Niterói. Em cima eu mantinha 5 salas de aulas e Que maravilha. cursos e cursos e cursos. Aí eu classifiquei
classificava as bolsas que a gente dava, a alimentação, em anestésica e estimulante. E eu só dava a estimulante. É lógico. Se o cara fosse fazer o curso, curso de pedreiro, ministrado pelo Senai, alfabetização de adultos, reciclagem, jardinagem, parará, matéria jornalística já de antiga, falando sobre isso. Com isso, eu comecei a bater de frente com certas pessoas que gostam de fazer só caridade. Eu acho que a caridade somente, ela não é tão boa. Não é suficiente de jeito nenhum. Com certeza. Então eu digo o seguinte: dar esmola alivia a consciência. Dar meio de sobrevivência alivia a carga de sofrimento de quem quer e não consegue ter. O negócio é o seguinte, então, nós temos o negócio não é dar o peixe, é dar um anzol para pegar o peixe. Isso mesmo. Nós no Rotary temos muito essa filosofia, que o Rotary é um clube de serviço, mas é um clube diferente. Ou seja, ele ensina a pescar, mas não dá o peixe pronto. Porque o paternalismo nos leva a o niilismo, trabalho social, a uma apatia natural. Então, só se pode dar para que a pessoa progrida como pessoa. E não é para dar e a se acomodar. Essa questão das armas, a gente tem que pensar muito, porque o direito penal, por quanto não faz fortuna, não faz riqueza, ele é estudado, mas não é muito bem pensado e aplicado. Então, as armas... E as leis, atualmente, aqui para vou te dar só uma coisa, as leis atualmente são feitas lá no Congresso, visando também evitar que algum deles lá possa parar do outro lado. Doutor Antônio é mais radical que o doutor Murro. Doutor Antônio é mais radical que o doutor Murro. Eu não chego a tanto. Mas o que eu digo é que nós temos como escopo principal sempre a ideia da lei casuística, que é mal. O princípio é mal. Agora, precisamos ter essa ideia de que a lei da faca, que nos trouxe aqui nesse bate-papo tão agradável, é um pequeno item de um processo complexo demais, que é o fenômeno da criminalidade. A criminalidade não se resolve com menoridade menor, 14 anos, 16 anos, não resolve. Não se resolve com leis casuísticas. A faca está em evidência aqui, 4 crimes, 5 crimes, 10 crimes de menores com faca nas bicicletas. Vamos apenar mais gravemente o uso da faca. Não adianta nada. Isso é um paliativo. O que nós precisamos é ter a ideia da segurança pública como uma visão geral, com um estudo grande de um problema complexo. Com certeza. E só vai resolver isso através da lei, porque o judiciário às vezes é culpado de dizer que a polícia prende e a justiça solta. Isso é uma falácia. Por quê? Por causa das leis. O juiz tem que cumprir a lei. Se nós dois aqui, eu já aposentado agora, ele ainda não exercício, não cumprimos a lei, o que aconteceria? O caos social. Então o juiz é o primeiro a ter que cumprir a lei. E que lei que nós cumprimos? A lei que temos. E a lei que nós temos é feita pelo Congresso. E segundo que eu vendo, o magistrado é a boca da lei. Isso. Apesar que essa situação o nosso esteja me Silvio Capanema tem lutado muito contra isso, que hoje mais não é por causa do novo Código Civil que ele ajudou a fazer, e é um comentarista de escola do Código Civil, dizendo, não, o juiz hoje não é mais essa boca da lei que falava que eu venda, mas sim é o homem que tem que fazer a estrutura social se renovar. Falavam que esse ano seria o ano, logo depois do Código Civil, o ano dos juízes, porque os juízes dizem do direito, em dizendo do direito,
a lei é o que o juiz diz, não é? A Corte Americana, a Suprema Corte Americana, fala muito isso. Ou seja, aquele Scalia teve aqui, o decano lá deles, lá da Suprema Corte, eu tive a oportunidade de almoçar com ele, aí num evento da Harvard School, não é? E ele fala, não, o direito é o que a Suprema Corte diz que é o direito, porque nas interpretações dos grandes temas. O nosso Supremo aqui julga até, desculpe, os nossos queridos ministros lá do Supremo, briga de galo. Porque se fazem um subterfúgio de que houve a vulneração de lei federal, há recurso especial, vai para o Superior Tribunal de Justiça, aí lá dizem que houve um equívoco, a prescrição foi mal aplicada, bate no Supremo, uma briga de galo. Não pode ser. O Supremo devia ser um tribunal constitucional, na minha ótica. Exatamente, tem que ser estritamente constitucional. Na minha ótica também. E tribunais vão precisar diminuir essa quantidade de recursos que só faz atrasar a aplicação da lei. É verdade. Recurso. Agora tiraram o novo Código para ser essa questão de agravos, muitos dos agravos caíram. Mas não é só isso. Mas o mandado de segurança vai acabar sendo sucedâneo de recursos. Pois é, corruptelo, habeas corpus, não é? O habeas corpus agora também para tudo. Antigamente o habeas corpus existia para quê? Garantir a liberdade. A liberdade e ele via. E para mim até agora é assim, porque eu não conheço. Ele é eu não conheço o habeas corpus quando não é conhecido. Antônio José, nosso anfitrião aqui nessa tarde, aqui nesse gabinete dele, ele é rigoroso. Mas o habeas corpus hoje cai para tudo. Você quer habeas corpus para qualquer coisa. Hoje, então não é. A maioria dos agravos de execução penal, ao invés de entrar com agravo de execução penal, eles entram com habeas corpus. Eu não conheço de nenhum deles. Tem recurso próprio. É verdade. Enfim, para fechar, na verdade, já que o juiz não é mais a boca da lei, aí vamos para a trilogia do Miguel Reale, que ele fala que é fato, valor e norma, e é aí que o juiz vai construir isso. E que nós não podemos fazer essas leis. Nós não podemos fazer isso. Porque a nossa legislação não é igual à americana. Nós temos uma outra Constituição, uma outra maneira de ver o direito. Nosso direito é escrito, e lá é costumeiro. Mas o grande problema é que nós devemos lutar para que num futuro próximo não se façam apenas leis casuísticas de uma incidência momentânea. Essa questão da faca é um exemplo típico disso. Vão agravar situações de uso de emprego de faca. Quanto tão perigoso qualquer outra situação da faca. Eu acho o seguinte, esse problema da faca em âmbito federal não vai haver. O que eles estão tentando fazer, ou já fizeram, não sei bem, era aplicar multa a quem andasse na rua com faca. Esse é um negócio que tem vontade de rir. E não se pensa, né? Quantos menores vão ser presos percentualmente? Doutor, menor não pode ser preso, doutor. Senão tem colega nosso que vai até bater na gente. Eles só podem ser apreendidos. Que seja apreendido. Não, mas se houver a lei for aprovada da maioridade. Bom, mas aí ele deixa de ser menor. Tá certo. Em tese. O menor. Mas, no campo penal ele deixa de ser menor. Mas o que acontece? O que eu quero dizer é o seguinte: e os que estão nascendo? O Estado está tomando conta? Não. Quantos nascem a cada dia e já estão virando? Já são bandidos. Já estão bandidos. Quantos? Que nós não sabemos. Exato. Mas para fechar aí com chave de ouro, eu só quero lembrá-los. Eu convivi um bom tempo lá em Santa Catarina e lá eu tive a oportunidade de fazer a escola da magistratura, fui juiz leigo, a minha esposa também. E lá já no sul, que é pertinho ali, de Florianópolis, do Rio Grande do Sul, e Florianópolis também já tinha juiz assim. É o direito alternativo. Aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, não tem isso. Não, eu sou visceralmente contra essa figura da justiça alternativa. Isso aí é uma loucura,
Não podemos Você não fazer tem mais isso. embasamento, você não tem. É. Fica Não difícil. temos Graças parâmetros a Deus você não tem aqui científicos. no estado do Rio de Janeiro, né? Não, graças a Deus. É. Bom, o papo foi muito bom, foi agradável, improvisado, mas eu acho que Foi uma frutificou coisa agradável bastante. demais, né? É, Poder falar um pouco do nosso direito penal, que às vezes é esquecido e só é lembrado em pontos Que circunstanciais. a imprensa mostra. É Que a verdade. imprensa, às vezes, informa equivocadamente. Porque O direito publicado. se fosse ver, viu que essa lei já existe. O problema da segurança pública, eu sou um fã incondicional do nosso secretário Beltrano. Eu também. Ele é um homem nós- de bem, É um homem de sério, bem, sério. bem intencionado, mas que E infelizmente falou- não está tendo condição de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Por quê? Porque fica limitado a legislação que temos, não é? Isso. Mas ele falou uma coisa importantíssima, que a segurança pública e a polícia não se faz sem informação, sem investigação, sem a comunicação. Quando ele chegou aqui, e eu fui testemunha E também disso, tem um eu era detalhe. presidente do Isso é um tribunal. bom preparo dos policiais civis e militares. É necessário um tudo bom passa preparo por dele. tudo. Com certeza. O vencimento Com dos certeza. policiais tem que ser revisto, é evidente. Essas questões de segurança também do agente da autoridade. Mas ele falou uma coisa muito certa quando no Rotary Club, não é? Ele foi fazer uma conferência lá e ele explicou o que é a UPP, que todo mundo fala que não é? Falam mal. Aquilo ali é a entrada. É o Estado recuperando o território nesse momento de guerra urbana verdade. que nós vivemos Mas hoje. é preciso que quando a UPP entre o Estado atrás. O Estado todo. Que nem sempre- Não é só a polícia. O Exatamente. problema da polícia não resolve a segurança pública. Com certeza. O que resolve a segurança pública é a participação do cidadão. Eu, cidadão, faço também a minha parte. Se eu tenho possibilidade de fazer uma doação de um eletrodoméstico, uma coisa para a habilitação lá na favela, eu faço, é minha participação. Agora, entrar é apenas a porta de entrada, É verdade. para que o Estado como um todo, e o cidadão também, a palavra que eu entendo muito importante no direito público e na visão do bem comum, não é? É a participação. Você não nós pode dizer, estamos vendo o problema agora- da segurança pública é da polícia. O que nós É um estamos equívoco. vendo agora, Não é. É da desembargador polícia, Moura, sim, e meu também. Desembargador Murta, o que nós estamos vendo agora, infelizmente, são chefes do tráfico presos lá em outro estado, comandar aqui. comandando o tráfico em várias regiões aqui no Como é Rio de que pode Janeiro. isso? Ninguém entende. Hoje mesmo foram presos 8, inclusive 3 mulheres que são companheiras, amantes, mulheres O dele. delegado Vicente Carvalho que comandou essa investigação. Pois é. E por isso que eu Uma digo, dela, a mulher polícia bonita. tem que ter informação, a polícia tem que ter investigação, a polícia tem que ter meios de fazer o seu trabalho. Bom, aquelas UPP que foram botadas nos contêineres e não se fez mais nada, não é para aquilo ali, foi apenas o início Exato. para que o Estado, como um todo, adentre as comunidades. Só assim vai resolver. O nosso secretário, para mim, está sempre de parabéns, porque é um homem que tem coragem e me melhorou. Quem disser que não melhorou, nós aqui Não. somos juízes criminais. Eu estou fora por algum Assintosamente tempo, melhorou mas muito. Antônio continua na Visivelmente. nossa atividade aqui da Justiça Criminal. Melhorou muito. Tá bom? Não tá bom. Um governo fará a segurança perfeita? Não vai conseguir. 2 governos? Talvez não. Mas 5, 6, mais Se dentro continuar, se continuar. se continuar Verdade. nessa esteira, vai melhorar muito. Vai melhorar. Então, Tá certo. nós temos a agradecer Ora, nós que Esse agradecemos a oportunidade. momento Obrigado. precioso. Obrigado, nós. E nós vamos passar isso para o nossa fanpage,
para que as pessoas possam, né, desfrutar desse, Ora, compartilhar esse momento que nós tivemos com os senhores. Muito obrigado Muito a você obrigado. pela Obrigado, oportunidade. doutor Zenildo. Prazer. Obrigado a você, Bom Paulo. prazer. Prazer falar com você aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado a você.